A Jorge está aqui para fazer a fala sobre teoria pós-junguianas nas perspectivas de gênero do sagrado não binário. Haveria também, nesse momento, uma fala de educação e diversidade de gênero, perspectiva da saúde mental, que seria com a psicanalista Leitiane, que não compareceu. Então, a Joyce aqui vai fazer a fala sobre o tema. Tudo bem? Acho que a mesa foi bem animada aí do Irã, abordando os pontos aqui com o Rafael e a Cacau, que trouxe elementos importantes na área da educação. E nessa mesa, como a Conceição falou, a gente tinha chamado uma psicóloga para abordar o tema de saúde mental. Então, o que foi que eu fiz? Eu vou trabalhar as teorias pós-junguianas, trazer um pouco para as teorias junguianas e vou finalizar com a parte da saúde mental, certo? Para cobrir a programação que a gente tinha colocado para vocês, porque a gente espera um fechamento do debate depois de tudo que a gente viu, esse cuidado, inclusive, que se refletiu nessa outra mesa anterior também, nas demais, principalmente na fala do Rafael, né? No que ele coloca, no que ele passa na escola. E assim, outras pessoas também têm passado por isso. E aí, uma do nosso seminário, que é a Resistência das Lutas do Movimento LGBT e Atuação na Educação Sindical. Pode passar, Márcia. Essas teorias pós-junguianas, trabalhando na perspectiva do gênero, do sagrado não binário, eu vou explicar o que é esse processo de se apartar e sair dos processos mentais e de atuação das perspectivas coloniais, ao qual nós fomos herdados e criados, dentro das estruturas coloniais, do processo de educação, do processo da sociedade, da educação patriarcal. Então a gente precisa se decolonizar. Inclusive, a decolonização, dentro das teorias do saber, que a gente fala das crenças, da educação tradicional, tem que se desvencilhar e ver com uma outra perspectiva, porque são teorias pós-modernas, são teorias pós-junguianas, para a gente ver o mundo de uma outra forma, porque nós fomos educados, como a gente falou ontem, dentro do processo de colonização, uma educação colonial e patriarcal que a gente tem que sair dessa bolha, desse processo, se decolonizar e ver a crítica, né? Então, eu vou fazer uma crítica sobre o período junguiano e pós-junguiano, assim como tem as divergências na área da psicologia com a demarcação entre Freud e dentro da visão do ser humano e do indivíduo, do processo. E a partir daí segue o debate epistemológico a nível de mundo e a nível global. Então, dentro desse processo da decolonização do saber, ele é extremamente importante para todos nós, porque é através dele que a gente vai trabalhar a subversão do poder colonial, que leva a essa necessidade de a gente se colonizar. Porque dentro dos processos, nossos tataravós foram colonizados. Nós tivemos uma transição de século XIX e XX, que nós vivemos ali, fomos gerados dentro do século XX. E teve a transição para o século XXI. Então, os nossos pais, avós deles, passaram o processo de colonização no Brasil. Então, eles herdaram toda a estrutura da educação colonial. E esse caminho da decolonialidade é o caminho que a gente tem que construir, que é a crítica, é sair desse campo do como a Cacau colocou. Eu sempre vou fazer link com as mesas. Quando a Cacau falou, por que os livros não foram ainda reformulados? E não reconhece a questão da diversidade sexual. É proposital, certo? Então, a partir dessa compreensão geopolítica mundial que a gente tem sobre a decolonialidade em todos os países, em todas as Américas, não é só no Brasil. A gente precisa compreender também que todas as formas e mecanismos de opressão, elas se estabeleceram principalmente não só em regimes ditatoriais como no Brasil ou coloniais, mas em todas as esferas de países que tiveram processos coloniais mais agressores e também regimes totalitários, como a questão do Hitler. Então a gente sempre tem que estar interligando o mundo. Quando a gente sai do Brasil, a gente começa a atravessar para outros países e viver também, ter uma experiência entrecortada, que a gente fala entre bordas e fronteiras, que é o borderlands, que a gente fala na literatura, a gente vai ver que a gente tem um ideário cultural, social e econômico arraigado no Brasil, que é diferente de outros países. É só você vir aqui na Venezuela, na Cuba, na Argentina, você desce em outros países, tem um outro aspecto
de educação cultural, certo? Então essa compreensão, ela vai levar o quê? Se a gente não combater dentro dessa perspectiva, ela leva à desigualdade, né? E ela naturaliza todas as formas de opressão. E trabalhar em várias pontes esse tema, na política educacional, na literatura, na área das letras, justamente para a gente se decolonizar. Dentro dessas lógicas modernas que trabalham esse processo de produção de conhecimento. E isso envolve um caminho de luta contínua, todos os dias, é uma luta. Tudo que se fosse falado aqui, o grande ponto central e vernal que a gente fala é a nossa psique. Porque o capitalismo, dentro desse processo, o processo colonial de educação, ele trabalha em cima da nossa psique, e nós vamos ver isso como ânima e ânimos dentro do processo. É por isso que a gente se fragiliza quanto ser humano, quanto mulher, quanto homem, mas principalmente na questão da diversidade sexual. Os gays, lésbicas, trans, pansexuais. Há uma fragilidade dentro desse processo que corre na depressão, no assassinato, nas violências, e a pessoa tirar a própria vida deles, certo? Então é por isso que a gente conseguir identificar via e incentivar os lugares que pode se construir construção alternativas, que a gente conseguimos evoluir ao longo do tempo com todas as análises que foram feitas. Oi, bora passar esse slide aí. São conceitos básicos da decolonização do saber. Só fiz uma introdução aqui como forma de transgredir e intervir na realidade. Então, o transgênero ele vem desse processo de transgredir e intervir no sistema, porque ele começa a se contrapor. Então, todas as vertentes do gênero, da diversidade sexual, ela começa a questionar e se contrapor. É um primeiro ponto, assim como o paralelo anterior à discussão de Stonewall, que surge o processo da rebelião dos trans, dos gays. Lá, antes disso, há um processo de transgressão das mulheres feministas na primeira onda. Então, eu vou intercalar o contexto histórico dentro da educação, desse processo do século XX, século XXI, para a gente compreender como é que se entrelaça dentro do sindicato. Certo? Aí, qualquer coisa tome nota, façam perguntas também, para contrapor a colonização do saber contra o gênero da diversidade. É importante formar pensamentos que privilégiem histórias locais. Isso aqui já é para a gente, que eu construí esse slide. Como a gente vai se contrapor? A gente contrapõe toda a ideia colonial construindo referência autóctones de áreas indígenas, ribeirinhas, quilombolas, onde tem trans, onde tem gay, onde constrói a nossa história no sindicato a partir desse momento aqui agora, privilegiando os subalternizados na educação que não são vistos nas escolas. Então, a cada processo, nós vamos ter que transformar em um material, formar um movimento, legitimar esse movimento para começar a ir na escola. E essa visibilidade a gente vai começar a dar e garantir uma proteção, porque é muito difícil para um gay, para um trans, para uma lésbica, quando ele vai se posicionar, ele está sozinho, não tem uma referência, que é o movimento, que é o sindicato, como forma de proteção. E esse aqui é um ponto central de contrapor toda essa ideia hegemônica que hoje circunda a nossa sociedade. E claro que todo sistema de dominação tem referência aonde? No processo colonial. Nós saímos do processo colonial praticamente no século XVIII para o XIX. Viramos ali a virada do ano. Pegamos a era da ditadura, da era Vargas. Não demorou muito, a gente entrou na ditadura militar. Então, o sindicato ele nasce há 43 anos num processo muito recente da história. E politicamente, a nível nacional de conjuntura, a gente viu uma figura chegar ao poder e colocar para fora essa ideia de que queria que voltar um processo praticamente colonial no Brasil, onde ele já tinha ideias que ele levantava a ditadura militar e enaltecia militares nesse país que mataram milhares, homens, mulheres, negros, lésbicas, trans, certo? Então, para se contrapor o sistema dentro da organização sindical com o apoio incondicional do Sintep. Acho que esse é um ponto de virada nosso, a partir dos municípios e dos estados, trazer todas as experiências que nós temos com o Irã, com o Murilo, com o Rafael, com o Brito, com a Cacau, e começar a colocar isso dentro de uma estrutura maior, formar novas direções locais também, para estar e levando em conjunto o apoio do sindicato, que aí as coisas mudam de figura, porque você não está mais só.
na luta. Tem uma estrutura, tem uma organização, tem uma direção e tem as legislações que nós vamos ver mais à frente do que se avançou, muito já próxima do que se avançou também para as mulheres, mas que data um pouquinho lá atrás. Vamos passar. Dentro da perspectiva das teorias de Jung, nós temos os conceitos básicos que a gente vai trabalhar quanto ser humano. Isso é a primeira ideia quando surge lá atrás. Então ele vai trazer a psicologia analítica, ele vai trazer o feminino e o masculino, o ânima, vai trazer o ânimos também e a individuação. Dentro dessa psicologia analítica, ele vai falar sobre a importância da psique e do inconsciente, que é o que eu falei para vocês anteriormente. Ele foi o que inaugurou no mundo essa psicologia analítica, que foi, num momento lá atrás da história, impactado, as pessoas não acreditavam nessa teoria, teve um rompimento com Freud, porque Freud analisava de uma outra perspectiva o ser humano, tudo era patologia. Ele tinha algum movimento feminino, empurra remédio interna. Então, não só para quem apresentava proximidade e emoções para pessoas de gêneros diferentes, de orientação sexual diferente, mas o problema era que a própria ciência ela contribuiu muito para o nível de mortes, depressão de várias pessoas do mundo não binário, trans, gays e lésbicas. E isso começa a mudar a partir do momento da história. E o masculino e o feminino eram sempre trabalhados na área da psicologia como arquétipo que ele existe em todos os seres humanos. Todos os seres humanos, mas a ideia que se tinha anteriormente, tanto com a ânima e o ânimos, que são dois arquétipos que foram estudados naquele momento, que nós temos dentro da gente, é que o arquétipo da ânima era o consciente feminino da psique masculina. Todo homem que está aqui, naquele tempo se trabalhava a ideia que todo homem tinha na psique a ânima, que idealizava uma mulher. E toda mulher tinha um ânimo que tinha uma representação simbólica que idealizava um homem. Isso não significa que nós não temos ânimos e ânima dentro da gente como representação arquetípicas. E a gente vai ver mais lá na frente que isso começa a cair por terra. Então daí começa uma segregação de violências muito grande, com reforço e apoio de dentro da área da ciência e da medicina. Então é por isso que a gente vai compreender que as construções históricas de violência elas não partem só das construções sociais, que é parte das formulações da ciência também, que isso começa a mudar. Assim como nós temos que acompanhar a evolução da história, que tudo está mudando. Nós temos rede social, capitalismo avançando, o sindicato está mudando, debatendo outras pautas. E desse processo, essa imagem feminina interna surge como um consciente coletivo, assim como o masculino também. Então toda mulher que era educada numa sociedade patriarcal era educada para casar, costurar, pintar. Então os elementos voltados para os costumes da época que vinha daquele período lá atrás. E o homem sempre tinha a idealização de uma mulher que fosse morar com ela, casasse, mas que servisse a ele. Então, claro que dentro desse processo surge um paradigma muito grande. Inclusive, eu assisti agora recentemente que essa idealização de família, sociedade patriarcal, que já era trabalhada através da psique humana, através da psicologia, a mulher, quando chegava nesse dito casamento ideal, encontrava um casamento tradicional, violento, que é o caso da Cíntia Chagas, agora contemporâneo, onde denunciou o bolsonarista, a Cíntia Chagas, está no Ministério Público, ela é bolsonarista, extrema-direita, saiu matéria, ela reconhecendo a pauta feminista, o quanto ela é importante. Ela foi duramente violentada e jogou uma faca nela, pegou na perna dela. Aquela professora famosa de língua portuguesa, não sei se vocês acompanham, alguém conhece a Cíntia Chagas aqui, que está em todas as entrevistas aí, ela batia, ela fez um vídeo gravado, batendo no feminismo, porque as feministas, a coisa mais baixa do mundo, hoje ela reconhece, ela estava agora no G1, né? Ela era contra a lei Maria da Penha. Exatamente, ela disse que reconhece que foi um erro muito grande da parte dela e que se não fosse a pauta que avançou no Brasil da violência contra a mulher e os crimes da Maria da Penha, ela não tinha amparo, ela não tinha como mandar prender, exigir a prisão dele. Então, declarada extrema-direita, casou com outro extremista, que é Bruno
não sei se é Bruno Bob, uma coisa assim o nome dele lá, e ter esse escândalo a nível nacional, porque ela, a representação da mulher, ela fez um vídeo dizendo que a mulher, para ser fina, chique, ela tem que ser submissa ao homem, porque ela teatraliza no Instagram, porque ela diz que interpreta um personagem, e ela está pagando um preço muito alto por isso. O preço é muito alto que a gente paga, porque ela teve que ir para a imprensa desdizer, que a gente fala, né? Tudo que ela falou contra a esquerda, contra os atos que nós fizemos, mobilização, ela teve que falar, mesmo engasgada aqui, essa semana ela foi de novo para a imprensa, né? Porque teve uma movimentação no processo. Então, o ânimos também é esse arquétipo inconsciente dessa mulher, né, que trabalha esse inconsciente coletivo. Então, toda essa representação simbólica na mente das mulheres e na mente dos homens, ela vem das construções sociais, onde nós crescemos vendo isso. Nós somos educados vendo isso. Então, é claro, nós estamos avançando, crescendo, vendo esse tipo de construção. É claro que se a tua mãe fala que vai casar, procura uma boa mulher, o homem fala, né? Então, ele vai crescendo. Só que o que acontece? Dentro do processo de puberdade há um processo de parafuso e a pessoa fica louca, porque ela vai ver que o mundo lá fora não se configura como está nos livros de ciências, como está no livro de medicina. A maternidade da sociedade é totalmente diferente do que é nos enganado ao longo de séculos. É por isso que a gente tem crises com adolescentes, com filhas mulheres, com filhos homens, porque eles querem seguir por um caminho e tá por outro. Porque psicologia já se trabalha o pensar, as emoções, o ato de se movimentar, que é a expressão corporal que vai estar dentro da cartilha, inclusive, foi falado aqui sobre a questão trans, e os gays e as lésbicas. É a mesma coisa. Tanto de homens héteros como a comunidade LGBT. Não tem diferença. Tudo que nós sentimos quando somos héteros, tudo eles vão sentir. Só que a natureza da ciência, ao longo do tempo, tentou jogar eles no limbo da história do lixo, para não reconhecer que eles são seres humanos. Aí entra a questão dos direitos humanos. Certo? Então isso é essencial, claro, para a individuação, desse processo lá da razão do logos. E o processo da individuação é o contínuo da autodescoberta, vai se descobrindo e se entendendo quem a gente é dentro desse processo no indivíduo completo, né? Mais autêntico e integrado. Essa é a primeira análise, vamos passar um pouco mais lá para frente, para a gente seguir os conceitos básicos para entrar mais lá para frente. Pode passar, Márcio. O masculino e feminino já falei, aqui é só uma corte de fala, só para reforçar, não vou demorar. Segundo Jung, em cada ser humano existe uma contraparte sexual. Isso já se falava também lá atrás. Ele nos aponta que o ânimo é o arquétipo que constitui o lado feminino da psique masculina. Então não adianta eu me dizer assim, olha, não tenho nada a ver com isso, não gosto disso, não gosto, isso aqui é coisa de mulher. Todo homem tem, assim como toda mulher tem também uma representação simbólica masculina. Já caiu por terra essa ideia de que os homens são 100% masculinizados. Vocês podem ver aqueles homens que hoje, na idade contemporânea que nós estamos, extremamente bombados com anabolizante, estão indo para a academia, se vestem que nem homem, mas eles vivem com outro homem. Porque há uma confusão na psique e eles sofrem uma pressão por conta disso. A integralização que Jung fala que é necessária entre o ânimos e a ânimas, não está, ela está desconexa. Porque ele precisa ter o arquétipo dele físico, da expressão corporal masculinizado, bombado, mas precisa criar nome em alguns locais. Ele necessita, para ele sobreviver. E em alguns locais, em outros momentos, ele assume a homossexualidade dele. Quem já viu esses casos aqui? Não tem. Isso aí é um desequilíbrio que a psique fala sobre o ânimo e o ânimo. A gente vai tratar sobre isso lá na frente. Então, para a gente compreender por que a gente vê o cara bonito, não sei o quê, tu pensa que é um homem, não é. Então, ele tem uma necessidade de aparecer masculinizado perante a sociedade, mas ele não é. Ele é gay. Mas diferente do Irã. O Irã não precisa ter uma masculinidade de peito avantajado, de uma bomba. Ele é gay assumido e não vai modificar o corpo dele.
Ele não vive essa crise. Quando a gente não vive essa crise de aparecer masculinizado para a sociedade e por dentro eu sou gay, que são as emoções do que eu sinto, que a psicologia analítica fala, eu tenho um ânimo e ânimo equilibrado. Eu tenho mais integralidade dentro do meu corpo para me dialogar com a sociedade, para me trabalhar. Eu durmo melhor. Entendeu? Então aí entra o equilíbrio psicológico, porque muitas pessoas são afetadas e vão bater na psicoterapia. Elas não se entenderam ainda no processo de individuação e do equilíbrio desses arquétipos. Eu estou falando só da ânima e do ânimo no processo de individuação. Eu vou entrar ainda na parte principal. Então aí, todo homem leva dentro da imagem eterna essa mulher. O Carl Gustav me fala sobre isso. Busca reconhecimento de uma parte considerada da nossa vida. E isso, na maioria das vezes, ainda não tem atração apaixonada pela aversão. Essa ideia de que os opostos se atraem também já foi quebrada, essa crença. A gente vai ver também sobre isso, essa integralização. Olha, os opostos se atraem, né? Vocês ouviram muito falar sobre isso, dentro de alguns contextos, da física, mas do contexto do ser humano, é muito diferente a mente humana, né? Da psique humana. Então, como afirma o Tibauer, ele vai falar que o lado feminino presente em cada homem encontra severa dificuldade do curso do seu desenvolvimento. Que é isso que eu acabei de falar. Então, o lado feminino, ele acaba sendo problematizado porque ele precisa mostrar o ideário de uma masculinidade que foi construída numa sociedade. Ele não consegue, em todos os espaços, reconhecer a identidade de gênero. Então, ele vai ver uma crise. Quantos aqui não ficaram dentro do armário que foi colocado? Porque tinha que colocar para a sociedade um ideário de masculinidade, quando na verdade por dentro estava gritando as emoções. Estava gritando, eu quero falar quem eu sou, mas eu não posso. Então parte desse princípio, né? Vamos lá passar. Eu não vou ler tudo aqui, é só para uma ideia para a gente. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro se desperta. Essa é uma frase do Carl Jung. Porque a gente tenta tanto avaliar as pessoas lá fora e a gente não se compreende como indivíduo no processo em sociedade. Quem nós somos, o que nós queremos, o que nós gostamos, o que nós refletimos no dia a dia. Isso é importante para a gente não entrar em processo de crise. Dentro desse, quem faz acompanhamento terapêutico é muito bom, mesmo quem quer pelo menos ter alguém para conversar e despertar falas tão internas. Nossa, eu quero desabafar com alguém, algum profissional que me ajude, porque tem muito picareta aí. Também ganhando dinheiro e não ajudando quem precisa terapeuticamente, né? Então, dentro dos conceitos também básicos de Jung, ele fala do coletivo, conceito individual e coletivo, que é a camada mais profunda da psique. Ele também é constituído de materiais herdados, que eu já falei sobre traços funcionais, imagens virtuais, que tudo que nós temos hoje de construção arquetípica do coletivo, a gente recebeu isso lá atrás, desde a gestação. Então, só tenho de 0 a 7 anos, vamos pegar Freud, ali que marca um tempo histórico das crianças. As crianças cresceram com uma ideia de modelos coletivos, arquetipos. Ela vai construir o dela individual a partir daquelas imagens. E aí ele pega a 0 a 12 anos que explode a puberdade. Então, ela vai começando a se formar como personalidade. Então, ela vai tendo uma ideia do que ela vai querer como mundo. E o que ela vai se projetar também para o mundo, a partir de tudo que ela recebeu. E depois que ela vai começar a fazer uma análise crítica, se ela tiver condições e oportunidades e ambientes, se entrar em universidades, continuar no caminho do saber, do conhecimento, para começar a criticar, para começar a ver com outros olhos, que nem sempre foi como o contrário. Por exemplo, eu recebi uma educação numa sociedade patriarcal, branca, ligada à religiosidade que a gente fala, mas ao longo do processo eu consegui sair de se olhar de uma outra forma. Mas quantos não conseguem? Quantos chegam bem os 30, os 40 e conseguem, continuam seguindo os mesmos padrões da sociedade patriarcal, tá? Então essa influência se expande além da psique humana, compondo os materiais adquiridos ao longo da vida. Tá? Ele fala também sobre uma sincronicidade. Quando a gente começa a atingir os melhores níveis psicológicos nossos, quando seres humanos, eu falo isso para todo mundo que está aqui, não é só para o grupo da comunidade LGBT. A gente começa a ter uma sincronicidade. O único teórico que inaugurou isso na psicologia foi o Carl Jung. O que é a sincronicidade? São todos os processos de acontecimento que se relacionam não para a situação causal, mas por uma situação igual ou semelhante que você viveu.
tiverem qualquer coisa que vocês estejam projetando fazer para a semana que vem, vou dar um exemplo, e algo chegou e já fechou para vocês no tempo que aquilo aconteceu, eu disse, meu Deus, eu já ia te ligar para resolver isso, já está resolvido. Isso é sincronicidade. Então, Carl Jung, ele começou a estudar a questão do mito e dos sonhos quando ele fala sobre o escaravelho que apareceu no consultório dele. Quando ele vai atender uma paciente numa análise psicológica, ela fala que ela sonhou com um monte de escaravelho e tinha borboletas, e aparece no consultório deles os escaravelhos embarcando de borboletas. Então isso significa sincronicidade, não de uma relação causal, mas de uma relação igual ao semelhante que você está vivendo. E como isso acontece? Que faz uma relação do teu processo individual com o coletivo aqui fora. E quando isso começa a acontecer, é porque você já está entrando em equilíbrio com o ânimas, o consciente coletivo e individual. A gente começa a ter percepções sobre as coisas da vida aqui fora, em que o tempo, que a gente fala, nós somos todos um, como seres humanos, e o cosmos está interligado. E as coisas começam a se sincronizar na nossa vida. E aí nós vamos tendo uma facilidade sobre a vida e sobre as coisas. Isso a gente atinge um nível psicológico, para a gente conseguir entender o que nós somos e o que esse mundo está aqui fora, para a gente fazer a leitura. Porque como nós somos muito do campo material, tá ali, trabalha, sai, uma hora nem pratica, o tempo está adoecendo, né? Trabalha de manhã, de tarde, de noite, né, Alemã? E aí não olha para ti, aí não tem percepção sobre as coisas, as coisas passam por ti, tu passa batido, porque o teu olhar de sensibilidade, o teu âmbito de olhar para ti, tu não consigo perceber. Consegui fechar essa parte? Compreenderam? Sincronicidade? Então ele fala sobre isso, análise de sonhos, simbolização e os arquétipos, que é o conjunto de imagens primordiais que vão sentir complexos mentais. É nessa fase dele aqui que ele vai falar sobre as possibilidades maiores de expansão do ser humano, que não é mais preso ao feminino e masculino, mas é com o processo de transgressão que ele começou a atender os bissexuais, ele já viu que tinha algo diferente. Então é por isso que ele finaliza ali um debate sobre os arquétipos. Ele morre e continua os teóricos trabalhando a era pós-junguiana, que vai trabalhar e aprofundar esse tema, certo? Bora passar isso daí. Teorias pós-junguianas. Isso aqui é uma androgenia também, que foi debatido, já foi aprofundado por Imar lá na frente. Por exemplo, o debate da psique andrógena, integração dos aspectos masculinos e femininos. Como é que eu vou explicar, por exemplo, a Tilda Sevedon, que ela se apresenta como mulher e como homem ao mesmo tempo? Ela queria se apresentar. Tem um dia que ela quer sair vestida de mulher, tem um dia que ela quer sair vestida de homem. Certo? Aqui a Lady Gaga, né? A Lady Gaga também, uma personagem andrógena. Tu às vezes não consegue definir. Então a gente começa, olha como a gente começou a avançar. Primeiro a sociedade discutia homem e mulher só. Tinha que vestir como homem. Então aí começa a mudar. Hoje o que nós vemos mais é isso. O Cillian Murphy, tem vezes que ele parece angelical, às vezes ele parece mais homem. O Bill Kaulitz também, ó, parece como mulher, como homem. O David Bowie também, como ele se apresenta personalidades de